Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo para essa live. Vamos já partir para o conteúdo. A Dani vai dando uma olhada aí nas perguntas, tá, Dani? E aí, conforme for, a gente para e reflete um pouco sobre a pergunta se ela estiver fazendo parte do contexto, ok? Bom, eu sou o Juliano Sanches, né? Para quem está começando a me seguir agora, eu sou analista comportamental canino e adestrador, né? Analista porque eu analiso o comportamento e te ensino quais são as causas do comportamento. É diferente de você olhar só para o problema. Então, o que eu vou te falar aqui sobre xixi, sobre mordida, também tem muita relação com esse tipo de análise. Porque às vezes você acha que o problema do seu cachorro é só o xixi, é só o xixi no lugar errado, mas tem algumas coisas aí, alguns comportamentos, algumas situações que aconteceram que podem levar ele a ter o comportamento que ele tem hoje. Então você vai se aprofundar mais sobre essa questão que é difícil você ver falar por aí, tá? E vou te dar também a solução para você ensinar o comando verbal para o seu cachorro para conseguir fazer com que ele entenda. É muito legal. Depois eu quero que manda vídeo e me marque, hein? Esses erros que eu vou falar, né, praticamente 90% das pessoas cometem esses erros na hora de educar um cachorro, tá? Não só na hora do xixi, não só na hora da mordida, tá? Porque todos os comportamentos, eles acabam tendo certa relação e eles têm reflexo, né? Um pode acabar refletindo no outro. Por isso que é importante a gente trabalhar as bases do comportamento, tá? Então, esses problemas, né, são que a gente vai falar hoje, eu acredito que são os maiores problemas que as pessoas acabam tendo em relação aos cães. Na verdade, eles são os dois primeiros problemas. Porque quando você traz o cachorrinho para casa, a primeira coisa que você se depara ali, a primeira dificuldade é realmente ensinar o seu cachorro a entender onde é que é o banheiro, aonde é que você quer que ele faça o xixi. E o segundo é em relação às mordidas, porque fica difícil o convívio com um cachorro que te morde. É muito difícil, né? E dói, principalmente um filhotinho. A Mônica até falou aí que se ela vai conseguir se livrar dos dentinhos afiados que viram uma navalha. O Jimmy, então, quando chegou, lembra, Dani? Nossa, meu, era terrível. Inclusive tem um vídeo dele, né? A gente pode colocar como é que ele era, né? Em relação às mordidas, que era bem. O meu ficava até babada, né? De tanto que Nossa, picava. meu Deus, era difícil. Bom, e olha que legal, né? Eu fiz uma pesquisa no Instagram e no Telegram em relação ao treinamento de cães. Se você acha que todo cachorro precisa treinar ou não. E olha, eu fiquei surpreso, porque eu não imaginava que pelo menos as pessoas que responderam no Telegram, todas as pessoas que responderam falaram que sim, todo cachorro precisa ser treinado. E no Instagram, que eu coloquei ali no Story, apenas duas pessoas falaram que não precisava, mas a maioria, 97%, falou que o cão precisa ser treinado, que todo cachorro precisa ser treinado. E realmente é isso que acontece, tá? E a gente precisa ter essa ideia aí do que é treinar. Porque muita gente imagina que treinar é fazer o cachorro sentar, fazer o cachorro deitar, fazer o cachorro dar pata. Mas um cão obediente, não necessariamente ele precisa sentar, deitar, dar pata. Um cão obediente, ele precisa aprender a se comportar em qualquer tipo de ambiente. Ele precisa entender como ele deve se comportar em diversos tipos de ambientes. Não adianta ser aquele cachorro que só em casa, quando não tem ninguém, quando não tem visita, quando não tem nada demais, ele tá ali tranquilo, ele não oferece nenhum comportamento que você não gostaria e é aquele cão perfeito só nesse tipo de situação. Não, um cachorro obediente, ele vai se comportar bem na sua casa, ele vai se comportar bem quando você sai de casa, ele vai se comportar bem quando você leva ele para algum local.
ele vai se comportar bem com outros cachorros, com crianças, com outros animais, né? E ele precisa ser preparado para isso. Todo cachorro precisa ser preparado para a nossa vida social, porque na cabeça dele, né, ele não sabe como é que a gente quer que ele haja. Ele não tem como adivinhar como a gente que parece uma coisa óbvia, né? Parece, claro que ele não pode adivinhar, mas a gente traz um cachorrinho para casa e espera que ele vai se comportar da maneira que a gente sonhou com ele. Quem aí não acha que é justamente assim? Quem imaginou, quem tá com, principalmente quem tá com filhotinho, imaginou como seria essa adaptação com ele? Se seria tranquilo, se seria fácil? E o objetivo do treino também, além de você trabalhar nessa questão do cachorro entender como é que ele tem que se comportar em todo tipo de ambiente, você também trabalha a parte cognitiva do cachorro. E o que isso significa? Que o cachorro é um animal extremamente inteligente e ele tem uma capacidade de aprendizado incrível e que você pode estar jogando isso no lixo. Você tem tanto a aprender, você tem tanto a ensinar para o seu cachorro e você pode estar deixando de aproveitar o melhor que ele tem para te oferecer. Justamente porque esses problemas acabam te incomodando demais. Aí você fica cego. Quando você tem uma dor no pé, por exemplo, ou, por exemplo, um cisco no olho, e está doendo seu olho, está coçando, você não consegue pensar em mais nada. Não é assim que funciona? Quando a gente está com um cachorrinho com problemas, a gente também, da mesma forma, não consegue pensar em nada. Você só quer se livrar daquele problema. É isso que acontece, porque o nosso cérebro ele também foi programado para querer se livrar dos problemas. Só que quando a gente pensa só nesse problema, a gente não enxerga que existe muitas coisas por trás desse comportamento que está acontecendo. E quando você entende isso, que eu vou te falar aqui, que eu estou te falando, você vai vendo como as coisas vão fazendo sentido na sua vida, né? E que vai refletir no comportamento do xixi e da mordida também, tá? Então, se você não trabalha essas questões, né, de qualidade de vida do cachorro, que o treinamento ele serve para isso também, isso acaba refletindo em vários problemas de comportamento. Então a gente acha que o problema é só o xixi, mas ele pode estar fazendo um xixi ali por ansiedade, né? Porque tem vários motivos do seu cachorro estar fazendo xixi errado. Então, quando a gente pensa, meu cachorro está fazendo xixi errado, eu quero que ele faça o xixi no lugar certo. Então, primeiro, pode ser por ansiedade. Então, não vai adiantar você tomar medidas como prender o seu cachorro, inclusive pode piorar, né? Outro motivo pode ser que ele não está condicionado. Imagina, você trouxe o cachorrinho para casa, ele está ali convivendo com você, só que ele ainda não entendeu aonde você quer que ele faça, né? E tem motivos para que ele haja dessa maneira, né? Então, cada caso ele precisa ser trabalhado de uma forma. Comportamento não é matemática. Por isso que existe a psicologia. A psicologia, você já pensou? Se fosse tão fácil assim lidar com comportamento? Eu tô com, sei lá, uma síndrome do pânico. Beleza, então você faz isso e tá resolvido. Você já pensou se fosse assim? Com o cachorro, por que muita gente acha que é diferente? Muita gente acha que ele não tem questões internas e questões emocionais também. E ele tem. Essas questões emocionais são as que mais influenciam no comportamento do seu cachorro. Se você começa a levar isso em consideração, né? Bom, o que ele está sentindo? Será que esse xixi dele é um xixi porque ele realmente não aprendeu aonde eu quero que ele faça? Ou será que ele está querendo me dizer alguma coisa com esse xixi no lugar errado? Principalmente quando é na cama, no travesseiro, né? Em lugares em que tem o seu cheiro. Tem algum cachorro aqui que passa por isso? Então, o cachorro, ele não é um robô, né? Ele não é objeto. Ele tem
as vontades próprias dele. Então eu vejo muita gente por aí falando assim, ah, não, você tem que prender o seu cachorro, deixar cheio de fralda de jornal e diminuindo aos poucos, como se o cachorro fosse um objeto que você vai largar ele ali e ele não vai sentir nada por estar sendo deixado de lado, sendo deixado de lado da sua vida, do convívio. Imagina, se coloca no lugar desse cachorro, principalmente se você trouxe esse cachorro bem novinho. E a gente vai chegar lá também, tá? Mas, por mais que seja um filhotinho ou que seja um cachorro adulto, sempre há tempo de se mudar. Você pode mudar a qualquer momento. Assim como a gente também pode mudar e a gente muda, né? Imagina se a gente fosse os mesmos. E por que a gente muda tanto? Porque a gente tem vários tipos de experiências que fazem com que a gente mude. E se você souber aplicar essas experiências também na vida do seu cachorro, você também vai conseguir mudar ele. Ele vai mudar, porque ele vai se sentir também motivado, ele vai se sentir valorizado, ele vai ter atenção para os comportamentos que ele vai entender que você gosta. Seu cachorro, ele quer te agradar. Você é o porto seguro dele, você é tudo que seu cachorro tem. E ele depende de você para tudo. Então tá nas suas mãos. O comportamento dele é o reflexo das suas atitudes. O comportamento dele é o reflexo das suas decisões. São as suas decisões que ajudam a formar o que o seu cachorro é hoje. Então, é claro, ele já tem uma genética ali, né, que já vem meio que pré-programada na cabecinha dele, inclusive a comportamental, mas também as experiências que ele tem, né, e o ambiente em que ele vive vão influenciar demais no comportamento dele. Então não tem desculpa. Você pode transformar o seu cachorro. Você pode mudar o comportamento dele. Está nas suas mãos. Só você, aliás, pode, né? Você é a melhor pessoa indicada para isso. Mas uma coisa é importante, né? O que não deixa o seu cachorro mudar, a gente está falando de mudanças, é se você tiver uma crença limitante. O que é essa crença limitante? É você achar, né? Você ali já no seu cérebro já manda uma mensagem que, putz, não tem jeito. Meu cachorro já é adulto, eu já tentei de tudo, não vai funcionar. Quando você já tem isso dentro de você, dentro da sua cabeça, a primeira coisa que você tem que mudar é isso. Porque senão você já está mandando mensagem para o seu cérebro que não vai adiantar, que não vai dar certo. E aí, as suas atitudes não vão fazer o melhor para que você consiga atingir esse resultado. Acaba sendo mais cômodo para você aceitar, embora seja mais trabalhoso, é mais cômodo você aceitar e não fazer nada e não procurar saber como resolver, né? Do que você pegar e falar, não, eu preciso entender realmente como é que eu entendo a cabeça desse bicho. Como é que eu mostro para ele tudo que eu quero que ele faça, ou da maneira que ele haja, né? Porque isso acaba te consumindo um pouquinho. Mas é muito mais fácil, é muito menos trabalhoso você entender de uma vez por todas do que você se conformar e lidar com os problemas que o seu cão tem ou pode ter. Como ficar convivendo com xixi no lugar errado, xixi por tudo quanto é lado, pisando em xixi, ou até mesmo conviver ali com aquele cheiro de xixi na casa, né? Ou até mesmo com as mordidas, conviver com aquilo achando que vai passar, né? E isso, inclusive, é um dos erros que a gente vai comentar. Então, é mais fácil você se dedicar, trazer essa responsabilidade para você e entender que você é a única pessoa que pode mudar o seu cão, do que conviver com esses problemas, né? Tratando eles superficialmente. Esses problemas, né, que a gente encontra são os primeiros. Depois acabam vindo muitos outros problemas que você, se você ainda não viveu ou não conheceu ninguém ainda com os problemas, tem problema que você nem imagina.
né? Como dissocialização, agressividade, mordidas, gente que leva mordida na cara, gente que acaba não dormindo mais na cama com a mulher ou com o marido. Tem vários problemas e que eles vão acontecendo, ó, começam pequenininho. E aí quando você vê, já tá um problemão. Eles vão crescendo sem você perceber, né? Eu costumo dizer até que o mau comportamento é como um câncer, né? É muito mais fácil você detectar ele no começo e já tratar do que você esperar aquele negócio crescer e tomar conta. Muito mais fácil. Então, o seu comportamento hoje define o seu futuro. Então, tem um exemplo bem legal para entender isso, né? A Dani que me trouxe essa analogia, eu achei muito legal. Que é, o que você comer hoje define, né, a sua saúde amanhã. E o que você comeu ontem, né? Ontem, que eu digo é no sentido literal. Então, você tem dois caminhos, por exemplo, para lidar com a questão de alimentação, a questão de emagrecimento. Você tem um caminho que, a princípio, né, se você quer perder peso, ele vai te dar aquele resultado, né, mais rápido, que é você tomar um remédio para emagrecer. E isso tem muito a ver com comportamento e você já vai entender o que tem a ver. Ou você pode, né, mudar os seus hábitos, mudar a sua dieta, entender realmente o que está te fazendo engordar, se de repente é algum distúrbio hormonal, né? E tratar as causas. Então, se você tomar o remédio, beleza, você vai conseguir um resultado ali de emagrecer. Se você tratar as causas, você vai ter também. Só que qual que é a diferença? Você vai ter um efeito a curto prazo. E o outro, você vai ter um efeito a longo prazo. Você muda a raiz do problema. E é isso que a análise de comportamento faz. Ela muda por dentro do comportamento ali, o que está gerando esse comportamento. E é isso que faz um efeito. É isso que faz com que esse comportamento seja mudado de uma vez por todas. É diferente de, seu cachorro está mordendo, assusta ele. Beleza, você vai assustar ele. E o que vai causar nele? É como se você estivesse tomando o remédio ali para emagrecer. O que pode causar? Assim como o remédio, ele pode causar vários problemas de saúde. E você assustar o seu cachorro, por exemplo, para ele interromper uma mordida, pode também trazer como consequências deixar um cachorro inseguro, deixar um cachorro agressivo. Então, tem consequências. E é preciso levar a sério o comportamento do seu cachorro se você quer que ele seja um cachorro obediente, feliz e sem traumas. Se você está enxergando só o problema e só quer se livrar do problema, né, sem entender como ele se sente, eu sinto muito. Né? Mas isso tem consequências. Né? Cachorro não é robô. Cachorro tem sentimentos. Cachorros têm emoções. E você sabendo trabalhar isso, a sua relação, o seu vínculo com ele fica cada vez melhor, cada vez mais forte. Ele vai entender o que você quer dele. Bom, então eu vou falar de alguns erros, né? Porque essa live ela vai te ajudar muito a entender quais são esses erros. Por que 90% das pessoas acabam cometendo esses erros e não conseguem fazer com que o cachorro ele acerte o xixi, ou ele se comporte do jeito que você quer, ou ele não te morda, tá? Então, o primeiro erro, e eu acho que é um erro que muita gente comete, mas muita gente comete esse erro, talvez por não querer trazer essa responsabilidade, né, de que o comportamento do cachorro depende exclusivamente de você, ou talvez por achar que as coisas vão melhorar, que vai passar, que os problemas vão passar, que ele vai começar a acertar o xixi, que as mordidas vão parar porque é só uma fase dele quando ele é filhote. Esse é o erro. Achar que vai mudar na base da esperança. Se você não mudar, o seu cachorro não vai mudar. E toda vez, e eu vou te provar isso, por que não funciona na base da esperança? Porque toda vez que o seu cachorro ele faz o xixi no lugar errado,
Ele está sendo recompensado por isso. Você sabe qual é a recompensa? O que que ele ganha por fazer o xixi no lugar errado? O que ele ganha por fazer o xixi no lugar errado é a mesma coisa que você ganha, a mesma sensação que você ganha quando você chega em casa apertado, sobe o elevador. Quantas vezes você passou por isso? Eu já passei algumas. E aí você chega em casa apertado e vai no banheiro e faz aquele xixi, daquele alívio, né? Então, seu cachorro, quando ele faz o xixi ali no meio da sua sala, ele está tendo a mesma sensação. Então ele está sendo recompensado por isso. Então para ele não faz sentido ele sair daqui, né, e ir até lá, o lugar onde você escolheu para ele para fazer. Se ele realmente não entender que é ali que você quer que ele faça, tá? Então, e em relação à mordida, é a mesma coisa, né? Toda vez que o cachorro morde, ele está sendo recompensado. Porque a mordida também é uma necessidade natural do cão. A mordida é algo, né, uma necessidade biológica, inclusive. Eles precisam disso. É muito recompensador para eles a mordida. E toda vez que ele morde, ele sente aquele prazer. Ele sente a sua pele. Ou quando ele destrói alguma coisa. Você já reparou que para o cachorro, tudo que ele vai morder, se ele não destrói, não tem graça? Se fosse assim, né? Se a gente desse coisas para ele que ele não destruísse, né? Podia dar uma barra de ferro, né? Mas para ele não tem graça e é perigoso também, né? Tem cachorro que pode até quebrar o dente. Então não funciona. Então você tem que descobrir, né? O que e como suprir essas necessidades dele. Tá? E como criar essa relação e ele entender o que você quer dele. Porque toda vez que você consegue mostrar para o seu cachorro o que você quer dele e ele entende, é como mágica. Você viu o Jimmy, meus alunos, fazendo xixi sobre comando? É fantástico. Eu já ensinei cachorro, por exemplo, a espirrar sob comando, usando a mesma técnica que eu vou te ensinar hoje. Então, eles têm um potencial de aprendizado muito grande. O que falta realmente é essa consciência de que você tem que ter conhecimento para lidar com os comportamentos dele, não só com xixi e mordida, mas todos. Você ia falar alguma coisa, Dani? Não, a Helena também fez um comentário legal. Ah, A cachorra dela faz xixi direitinho, mas quando ela não gosta de fogos, de barulhos, tá? Barulho assim, ela acaba fazendo xixi fora do tapete. sim, você vai entender por que que isso acontece, Helene, porque eu vou falar que é Helena. Você vai entender por que que isso acontece. Inclusive, é uma das questões aqui que a gente tem que avaliar, porque isso não é uma questão do cachorro não estar condicionado a fazer no lugar certo. Então, tem muitas questões ligadas ao xixi, ligadas à mordida, que são emocionais. E aí é aí que entra essa questão de não é como ensinar um xixi e colocar todo mundo dentro de uma caixa e achar que vai resolver todo mundo igual. Exato. Sem entender nada, só saber como que ensina e pronto, acabou. A Michelle também fez um comentário legal. Ela ensinou o xixi, ele aprendeu, ensinou direitinho, só que ele aprendeu a levantar a pata para fazer xixi. E agora ele fica marcando o apartamento inteiro e parece que esqueceu onde deveria fazer xixi. Aí não é uma questão dele não saber e não é uma questão dele não esquecer. É uma questão hormonal. Ele provavelmente deve ter passado dos 7, 9 meses, né? Que é quando começa. E faltou algumas etapas para conseguir deixar claro para ele onde você quer que ele faça e principalmente várias questões sobre necessidades dele que podem refletir, inclusive, nesses xixis no lugar errado. Pode ser uma questão emocional. Pode ser uma questão natural, mas alguma coisa não está sendo suprida na vida dele. E isso é um reflexo. Olha que legal. Ansiedade equilibrada 01 falou. Meu cachorro me morde quando está com muita energia e quer passear. Sim, é a maneira dele demonstrar a frustração dele, né? Às vezes o cachorro pode começar a latir para querer resolver o problema dele. Então o cachorro ele vai encontrar maneiras de expressar aquilo que está dentro dele. Ele não fala português. Então um dos erros, inclusive é o que eu ia falar
Agora, é achar que o cachorro tá fazendo, por exemplo, xixi no lugar errado por birra, que ele tá fazendo para te provocar, tá? Mas o que realmente está acontecendo é que ele está tentando se expressar de alguma forma, ele está sentindo alguma coisa ali, né? E ele está querendo se expressar, e muitas vezes pode ser através do xixi. O xixi é uma maneira também dos cães se comunicarem. O que que acontece quando o cachorro vai na rua? Por que que o cachorro cheira tanto o xixi? Por que que ele faz em vários locais? É a maneira dele se comunicar, é a maneira dele mostrar, olha, eu tô aqui, né? Normalmente quando o cachorro começa a fazer muitos locais dentro de casa, ele pode não estar se sentindo seguro. Ele pode estar querendo mostrar ali que ele precisa deixar o cheiro dele em mais locais para fazer parte daquilo. Então, não é uma questão de marcar território, é uma questão dele se comunicar. O Jimmy levanta a perna. O Jimmy, ele sai na rua, ele faz xixi praticamente em todos os postes. Ele Aqui, levanta a perna desde os 5, a pata desde os 5 meses. ele levantou bem cedo. Mas aqui dentro de casa, ele só faz no banheirinho dele, que é onde eu filmei. Não sei se você viu o vídeo que eu coloquei do Jimmy no Stories, né? Fazendo sob comando. Eu pedi para ele sentar, ele sentou, depois falei, faz xixi. Ele foi lá e fez o xixi. Então o cachorro, quando ele está em um equilíbrio, né, um equilíbrio emocional, ele tem as necessidades dele supridas, ele entende o que você quer dele, ele não precisa te chamar a atenção de outras maneiras, né? O cachorro vai ter o comportamento que você quer dele. E é isso que acontece com o Jimmy. Ele é um cachorro que tinha para dar tudo quanto é tipo de problema. Era um cachorro muito difícil. Eu tenho certeza que se o Jimmy fosse adotado por outras pessoas, ia ser daquele cachorro que ia passar de uma casa para outra. E esses cachorros que passam de uma casa para outra, o problema não é do cachorro. O problema é de quem está com o cachorro trazer a responsabilidade para si e educar. Educar o cachorro é importante. Se você não tiver ferramentas para lidar com os comportamentos, e muitos comportamentos que são naturais do cachorro, você vai achar que o problema é dele. Como esse, como achar que o cachorro está fazendo birra. Ele está querendo me provocar. Ah, eu saí de casa, ó, ele foi lá e fez xixi no sofá, sem levar em consideração o que ele está sentindo. Por que ele fez isso? Tá? Normalmente isso acontece, sabe por quê? Porque no sofá é onde tem mais o seu cheiro, na sua cama, no seu travesseiro. E o cachorro ele pode ficar tão aflito de estar longe de você que a maneira dele se comunicar, a maneira dele se expressar é também deixar o cheiro dele ali aonde tem o seu cheiro. Isso faz com que ele se sinta mais relaxado, mais tranquilo. E aí você sai de casa, chega em casa, tem o xixi, seu cachorro super feliz porque você voltou, e aí o que você faz? Vai lá e briga com ele. Olha só, por isso que uma das coisas que eu falo e que é muito importante é você aprender a se colocar no lugar do seu cachorro. Aprenda a enxergar o mundo através dos olhos do seu cão. Porque se você não enxergar o mundo através dos olhos dele, a sua tendência é julgar. A gente já tem uma tendência forte a julgar, né? É natural. E para que a gente não julgue o nosso cachorro, a gente precisa aprender a se colocar no lugar dele. A gente precisa entender, né, como é que funciona a cabecinha dele, o que ele precisa, como é que eu posso dar uma qualidade de vida melhor para ele. Porque ao contrário de que muita gente pensa, não é só você dar uma boa comida, você dar água, você dar um lugar seguro para o seu cachorro, comprar um brinquedinho ou outro e dar 2 voltas por dia com o seu cachorro. Vai muito além disso, tá? Para você dar uma qualidade de vida, um bem-estar para o seu cachorro, tem outras questões que você precisa entender para conseguir lidar com qualquer problema de comportamento, inclusive xixi e mordida. Bom, esse é um erro, né? Achar que é birra. O outro erro, tá? Um grande erro mesmo de quando o cachorro chega em casa é você liberar o espaço todo para o seu cachorro. Né? Então você imagina, seu cachorro chegou na sua casa ou no seu apartamento. Vou dar um exemplo aí de um apartamento de 70 metros quadrados. Aí você trouxe ele, deixou ali
um banheirinho para ele, um tapetinho, tá? E aí deixou a água e tal. E aí você começa a andar, seu cachorro começa a andar pela casa e você espera que ele vai acertar o xixi. Você entra de novo na esperança de que ele vai acertar porque tem. Mas o cachorro não vai acertar. E às vezes na esperança de que ele vai acertar porque colocou umas gotinhas de xixi fora. Isso, você comprou um produtinho lá que você acha que é milagroso. Não, tem aqui, ó. Comprei o xixi pod e tal, coloquei aqui, ele vai acertar. Olha que maravilha. Todos os problemas resolvidos com um produtinho. Não é assim que funciona, né? Uma vez que o seu cachorro chegou na sua casa, ele tem tudo liberado e ele fez no lugar que não deveria, ele foi recompensado, como a gente já falou anteriormente, ele foi recompensado por fazer no lugar errado. E aí a tendência é ele começar a fazer isso de novo, né? Porque ele resolveu o problema dele ali. E aí tem outro agravante também que pode acontecer, é de começar a limpar o xixi na frente dele e ele entender, olha só, meu, eu consegui movimentar ela. Ela não estava nem dando atenção para mim, eu fiz um xixi aqui, ela veio, e limpou, falou comigo, né? Tem gente que tenta resolver, ensinar o cachorro conversando, fala, ai, mas eu falei para você, ó, pega o cachorro, leva ali em cima da fralda, faz carinho no cachorro. Isso aí não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Você não vai resolver o problema assim, né? Então, ao mesmo tempo que você não pode deixar todo o espaço liberado para o cachorro, você também não pode trancafiar esse cachorro, né? Ah, eu vou pegar ele e vou deixar ele lá na lavanderia fechado. Se coloca no lugar dele. Você foi, buscou ele ali na ninhada dele, trouxe ele para casa, e aí você chega, ele já sofreu um pequeno trauma, né, de ter sido tirado ali da família, principalmente da idade que ele foi retirado, que a gente vai falar mais para frente, né, quando a gente chegar ali em relação às mordidas. Mas aí ele já teve essa questão de ser retirado, aí você vai e prende ele, porque te falaram que tinha que prender o cachorro, que não podia deixar ele com todo liberado. E aí esse cachorro começa a desenvolver um outro problema que inclusive é mais grave, que é não poder ficar sozinho. Ele vai ficar tão agoniado, você vai prender ele ali, e aí quando você soltar ele, ele não vai mais querer voltar naquele lugar que ele fica preso. Faz sentido para você? Para que ele vai querer voltar naquele lugar que você escolheu para ele, onde você deixou as fraldas, se é um lugar que acaba sendo uma prisão para ele? E por mais que você deixe um brinquedinho ali para ele, se você não fizer uma estratégia, não tiver uma estratégia para fazer com que ele se sinta seguro, para que ele fique bem ali quando ele estiver sozinho, a tendência é ele nem ligar para os brinquedos. Ou então o que ele vai começar a fazer? Vai destruir as fraldas. Por quê? Porque ele vai precisar expressar também aquela agonia que ele está sentindo, aquela frustração. Então você vai vendo como os comportamentos eles são relacionados. Como um acaba se interligando com o outro. E como não existe uma receita, você tem que pegar, fazer isso, isso, isso e isso. Porque depende do estágio também que o seu cachorro está. Se o seu cachorro já tiver alguns desses problemas, a primeira coisa que você tem que lidar é com esse problema. Trabalhar essa questão nele, fazer com que ele se sinta seguro, fazer com que ele tenha segurança e fique tranquilo quando você se afastar dele. Essa é uma prioridade muito grande. Por quê? Porque os animais, os cães, eles já têm uma tendência muito grande, né, em criar esse vínculo, esse hiperapego, e para eles não é natural. Eles estão todos agrupados, aí um sai, vai sozinho, depois volta. Não, se eles estão em grupo, se eles formaram um grupo, eles acabam sendo dependentes um do outro. Tanto para a segurança, quanto para o alimento, né? E quando se afasta, causa um desequilíbrio dentro deles. E eles começam a ficar agoniados, porque ele não sabe lidar com esse tipo de frustração. E aí que o seu cachorro começa a desenvolver o que parece ser um probleminha. Vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Até o ponto do seu cachorro ter que tomar medicamento.
E o mais triste de tudo é que você pode ter provocado isso por achar que não precisava aprender a educar o seu cachorro. Que, não, eu só quero que ele faça o xixi no lugar correto. Eu só quero que ele não me morda. Sem levar em consideração o que você precisa saber para dar uma qualidade de vida legal para ele. Para lidar com as emoções dele, para que ele não sofra. Para que outros problemas não acabam sendo agravados e aparecendo. E vai ter problema. Se você não souber como lidar com o seu cachorro, pode ter certeza que vai ter. E as pessoas acabam convivendo com esses problemas. Sejam de agressividade, sejam de possessividade, seja de latir para outros cachorros, sejam de arrastar. Sendo que é muito mais fácil você realmente entender como tratar as causas. E aí sim, resolve de uma vez por todas. Né? Esse é o caminho para você ter uma relação equilibrada e resolver qualquer problema com o seu cachorro. Né? Então a gente tem que saber muito bem lidar, né, com as emoções, porque um outro exemplo muito legal, né, de quando o cachorro começa a fazer o xixi no lugar errado, por exemplo, no sofá ou faz no meio da casa, principalmente quando você não está perto e ele acaba se desestabilizando, né, para você sentir um pouquinho na pele. Quando você está numa situação em que você está com medo ou que você não consegue se controlar, isso acaba afetando também a nossa fisiologia. Né? Então é por isso que às vezes com medo a gente acaba fazendo xixi na calça, até cocô em alguns casos. Né? A Dani presenciou outro dia uma mulher que foi assaltada e um cara de moto pegou o celular dela e ela fez xixi na calça. Na saia, né? Ela tava de saia. Tava de vestido. Tava chorando desesperada, né? E acabou fazendo xixi. Então, quando você ouve alguém falar, não, pro seu cachorro ficar sozinho, é só você deixar comida com ele, é só você deixar. O que menos vai importar pro seu cachorro nesse momento é a comida. Você comeria num momento desse? Não, né? O seu cachorro também não. Porque o que está em jogo ali é a segurança. Né? São emoções que vão te travar e não vão te deixar nem comer. Porque a sua preocupação é outra. Você não sabe nem se o seu cachorro não sabe nem se você vai voltar. Por isso que ele acaba não comendo. Então, muitos dos problemas do xixi, eles também estão ligados a essa questão emocional. Então, não adianta só você aumentar o número de fraldas, não adianta também você só ensinar o comando, que eu vou te ensinar aqui hoje, como é que você coloca a palavra. Né? Tem outras questões que refletem no comportamento dele. Que é o caso da Helena, né? Dos fogos, quando faz xixi fora do tapete. Isso, exatamente. Né? O da Helena é isso que acontece. Né? O cachorro entra num desequilíbrio ali que ele perde o raciocínio. Né? Ele entra no modo emocional. E eu falo muito isso. Né? Se você quer seu cachorro te entenda, né? Você tem que fazer com que ele entre no modo de aprendizado. Um modo que ele consiga pensar. Né? Do contrário, ele vai agir instintivamente ou pelas emoções dele. Né? Vai agir com medo, vai agir com agressividade. Então é importante entender o que ele está sentindo ali. Então, o que você precisa para ensinar o seu cachorro? Né? Consistência. Que é também o caso da Aline, que ela falou aqui que adotou um cachorro de 6 anos. Sim. E quando ela sai, ele faz xixi pela casa toda. Então, é isso que acontece, provavelmente, né? E ele deve ter criado um vínculo muito forte com essa questão toda da pandemia aí. A gente vê muito isso. É o problema, acho que mais grave no momento e que muita gente não está enxergando as consequências disso, não sabe o quanto o cachorro vai sofrer. Se você está aqui e está vendo isso, você tem que, sabe, dar graças a Deus que você está entendendo esse conteúdo, tá? E se você tem algum amigo que tem cachorro, indica para ele também. Olha que triste a Arlene falando. A gente falou do Jimmy, né? Que ele seria adotado várias vezes, se fosse de outra família. Esses dias, meu cachorro estava dormindo no meu quarto. Quando meu marido entrou no quarto, ele avançou.
Meu marido teve que fechar a porta para ele não morder. Está acontecendo isso. Adotei e me arrependi. Estou doando para outro. Ele rosna para mim sempre e eu tenho medo dele. Faz 3 semanas que tá com ela. Então, o problema não tá no seu cachorro, Arlene. O problema tá em você não saber como lidar com ele. Não adianta, sabe? A gente espera ir adotar um cachorro, principalmente um cachorro que tem mais idade e que seja coisa linda, maravilhosa. Não. Você tem, é, é, você tem que lidar com situações porque esse cachorro já tem um histórico. É diferente de um filhotinho que você pode mostrar para ele como você quer que ele. Você tem a chance, né? Quem tem o filhote tem a chance. Muita gente deixa passar essa chance achando que vai ficar tudo bem, não se preocupa, Mas né? um cachorro Mas adotado geralmente já passou por experiências não muito agradáveis. já Ele tem que se passou. E defender. outra, se coloca no lugar dele, tá? Ele tá protegendo coisas ali que para ele nunca teve. Provavelmente. Então, o cachorro, quando ele usa agressividade, ele está querendo mostrar que aquilo é importante para ele, ou ele está protegendo alguma coisa. E o caminho é muito simples. Só que para você conseguir resolver isso, você precisa ter um plano de treino, você precisa ter alguém aí te acompanhando para resolver. Não adianta achar que procurando uma dica ou outra você vai resolver esse problema, tá? Comportamento é algo sério. É algo sério. E ainda mais quando se tem agressividade envolvida. O Jimmy era super agressivo. O Jimmy era demais. Tudo, né? O Jimmy era muito agressivo. O Jimmy, quando a gente trouxe ele para casa, a gente deu comida para ele no potinho. Eu me aproximei, tem vídeo disso, né? Eu me aproximei, ele rosnava assim de um jeito, meu, que eu assustava pelo tamanho que era o cachorro. Hoje em dia, a São gente 4 meses, né? 4 meses. Hoje em dia, a gente tira qualquer coisa da boca dele. Outro dia ele pegou um osso na rua, né? Sem brigar, Coxinha, ele sem, pegou. sem brigar, sem alterar o tom de voz, sem mostrar que eu que mando. Tudo de uma maneira muito simples, usando a ciência, né? Eu entendo como ele está se sentindo, eu crio uma estratégia e eu vou progredindo para que ele se sinta seguro, para que ele não entre nesse estágio de agressividade, ele entre no modo pensante e saia desse modo emocional. Porque depois que o cachorro já entrou, não adianta você querer fazer alguma coisa. Você precisa criar uma estratégia, tá? E isso funciona para tudo. Então, vamos continuar falando das mordidas, né? Que essas mordidas elas podem ser tanto em você, quanto elas podem ser também em objetos, né? Tem cachorro que acaba destruindo o sofá inteiro, por exemplo, tá? Ou mordendo demais você, quando você se mexe, você não consegue. Então você vai entender, né? Quais são os erros e o que você deve fazer aí para conseguir lidar com esse problema. E depois eu vou falar também sobre como que você insere o comando do xixi, tá? Como usar, ensinar a palavra xixi e o seu cachorro fazer xixi a hora que você pede para ele fazer xixi. Então, um dos problemas, normalmente os problemas, né, de comportamento do cachorro começam a acontecer quando você escolhe o cachorro. Né? Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que saber é a genética do cachorro, como é que é, tá? Mas o primeiro erro mesmo, vamos supor que tá legal, esse cachorro é o cachorro que você queria, a genética que você queria, beleza. Primeiro erro, e você vai acabar pagando esse preço, retirar o cachorro muito cedo da ninhada. Eu acredito que esse é um dos maiores erros e que vai dificultar não só a questão de mordidas, mas também a de socialização com outros cães. Né? Quando o cachorrinho é pequenininho ali, principalmente nessa fase, né, até os 70, 80 dias, é importante que ele esteja junto com a ninhada, porque ele não nasce sabendo se comunicar. Eles vão aprendendo um com o outro a se comunicar. Pela linguagem corporal, pelo rabo, mostrar quando está com fome, mostrar quando a brincadeira passou dos limites, brincar um com o outro de mordida e sentir quando o dentinho está pegando ali e machuca.
Então, essa fase não tem volta. Se você retirou, já passou, né? Não tem como voltar. E você vai acabar pagando o preço disso. Você consegue resolver os problemas do seu cachorro? Você consegue fazer com que o cachorro não morda? Você consegue socializar o cachorro? Consegue, tá? Mas você vai ter mais trabalho e você precisa saber muito mais sobre comportamento para evitar que o comportamento que você não queira não aconteça. Então, é mais uma vez trazer a responsabilidade para você. Então, eu vi um negócio que eu achei extremamente ridículo, que foi um adestrador ensinar a pessoa a morder o cachorro. Eu não sei quem foi mais besta, se foi o adestrador ou se foi a pessoa, tá? Porque o cachorro é cachorro. Nenhuma pessoa vai substituir um cachorro interagindo com outro cachorro, principalmente a mãe interagindo com o filhote. Nós somos pessoas treinando cães. Então, a gente precisa ter essa consciência de que todas essas justificativas de que eu preciso ser o alfa, eu preciso mostrar que eu que mando, eu preciso ser o líder, é tudo bullshit, é tudo porcaria, tá? Que já foi ultrapassado, feito comparação com lobos, não tem nada a ver isso, tá? Seu cachorro é cachorro, não é lobo, tá? E você também não é cachorro para educar seu cachorro como se fosse um cachorro. Então a gente usa a ciência, a gente usa pesquisa sobre comportamento para conseguir mostrar para o cachorro e construir o comportamento que a gente quer dele, através de estímulos, através de recompensas, né? Construindo o comportamento que você quer dele. Você pode construir o comportamento que você quiser, inclusive de falar xixi o seu cachorro e fazer xixi, de falar espirra e seu cachorro espirrar, até um comportamento que não é tão natural assim, o seu cachorro entende e consegue te oferecer. E muitos dos comportamentos que o seu cachorro tem aí no seu dia a dia, você treinou sem saber que estava treinando. É por isso, quando a gente pensa se todo cachorro precisa ser treinado, precisa. Porque ou você treina seu cachorro ou você acaba sendo treinado por ele. E você acaba ficando refém dos comportamentos dele. Né? Quanta gente acaba não saindo de casa por causa do cachorro? Quanta gente acaba dormindo em quarto separado com o marido, com a esposa? Então você acaba virando refém do cachorro, não recebendo gente em casa porque seu cachorro não sabe se comportar. É isso que acontece. Então a gente precisa entender como é que funciona a cabeça desse bichinho. O que o Jimmy quer, Dani? Eu dei o brinquedo com o Fredinho, acabou. Tá pedindo mais. E aí é bem esse latido, ó, de pedido. Você vê quando o cachorro late uma vez? Esse é um latido de pedido. Deu pra entender aí, Dani? Uhum. Então, Olha só a Cris falando, a Cris Itajaí. Um dia, adestradores do Tobias indicou dar um tapa no lado da cabeça. nossa. Segundo ele, a mãe faz dessa forma quando o filhote quer morder os irmãos. Achei um absurdo e interrompi o tratamento. Então, Cris, você é inteligente. Você conseguiu perceber isso. Mas muita gente acaba caindo nessas ciladas, que eu chamo de ciladas do adestramento. Então você vê adestrador aí falando que é psicologia canina, dando cutucão no cachorro, se impondo pro cachorro, falando xi, falando, não, se fosse a mãe também ia fazer o cachorro ficar. E é o que eu acabei de falar, nós somos pessoas treinando cães. Nós não somos, nós somos cães lidando com pessoas. Então isso são justificativas para lidar com a agressão. E isso tem consequências, tá? A gente vai falar um pouquinho disso também.